Olá, me chamo Marta Jarandia, sou estudante de Direito e gravo conteúdos para estudar. No Spotify tem muito conteúdo meu gravado lá, mas agora migrei aqui para o YouTube. E se quiser estudar comigo, basta me seguir, dar um curtir e se inscrever no canal para receber notificações de novas publicações. Então chega de papo e partiu estudar. Olá, me chamo Marta Jarandia, sou estudante de Direito e gravo conteúdos para estudar. No Spotify tem muito conteúdo meu gravado lá, mas agora migrei aqui para o YouTube. E se quiser estudar comigo, basta me seguir, dar um curtir e se inscrever no canal para receber notificações de novas publicações. Então chega de papo e partiu estudar. Olá, pessoal. Vamos trabalhar aqui o processo de conhecimento do trabalho dentro do direito do trabalho. Vamos estudar como que funciona uma ação trabalhista, qual o caminho que ela faz, quais os recursos são cabíveis, enfim, como se dá então o processo. Nós vamos ver o processo do conhecimento do trabalho. Bom, são 3 tipos de processos do trabalho que existem, tá? Todos com normas próprias dentro do direito do trabalho. Então, nós temos o processo de conhecimento, o processo de execução e o processo cautelar. Vejam que é meio parecido com o processo civil, salvo que no processo civil nós não temos mais o processo cautelar desde a revisão do código, né? E aí vamos falar rapidinho sobre o histórico da justiça do trabalho no Brasil, que é importante para a gente entender algumas coisas que acontecem nas ações trabalhistas, tá bom? Como que funciona a justiça do trabalho. Bem, rapidamente, em 1907, já no século XX, haviam os conselhos de conciliação. Eles eram criados dentro dos sindicatos e faziam as conciliações entre empregados e trabalhadores. Então, era pela via sindical que se tratava dos direitos dos trabalhadores, tá? Já em 1930, durante o governo de Getúlio Vargas, foi concebido o Ministério do Trabalho e Emprego, que nós temos aí até hoje, tá? O MTE. Ele foi criado como órgão administrador do Poder Executivo, tá certo? Em 1932, surgiram as comissões mistas de conciliação. Estas comissões eram pertencentes ao Ministério do Trabalho e Emprego e criadas inicialmente para resolver questões dos sindicatos, ou seja, interesses coletivos, porque existiam os conselhos de conciliação, e aí, lá em 1907, quando foram criados, em 32, então, essas comissões mistas de conciliação, tá? Então, num primeiro momento, para resolver as questões dos sindicatos e posteriormente os conflitos individuais. Por quê? Quando há um problema num conjunto de trabalhadores, então o sindicato vai falar em nome desse conjunto de trabalhadores. Então, significa que esse problema é em comum para todos aqueles trabalhadores daquela categoria. Mas cada trabalhador pode ter o seu problema dentro da sua atividade. E aí precisaria, então, desse apoio individual. Até então era previsto um apoio coletivo, né, pelos sindicatos. Então, daí que começam a surgir essa preocupação com a questão individualizada de cada trabalhador. Ainda essas comissões não se tratava de órgão judicial. Como eu disse, essas comissões, elas eram criadas aí no âmbito do Poder Executivo, certo? Então, não se tratava de órgão judicial. As sentenças só podiam ser executadas na justiça comum. Então, não existia ainda a justiça do trabalho, que a gente sabe que é uma justiça especializada, certo? Assim como a eleitoral e a militar, tá? Mas aqui, ó, em 32, as questões de trabalho ainda eram tratadas dentro da justiça comum, tá? Então, a comissão mista era ligada ao Poder Executivo e as sentenças eram, então, executadas na justiça comum. Essas comissões, elas eram tripartites. Então, elas possuíam 2 juízes chamados juízes vogais, que são de uma linha classistas, e um juiz presidente. Então,
Os vogais representavam o interesse do empregador e do empregado, e o presidente era indicado pelo ministro do Trabalho. Vejam, ainda estava no âmbito do executivo, certo? Então, o Ministério do Trabalho indicava o juiz-presidente e haviam mais 2 juízes para representando os interesses de empregado e empregador. Então, não era uma justiça que fazia parte do Poder Judiciário. Não tinha autonomia em relação às decisões, porque precisavam, então, ser executadas na Justiça Comum. E aí, só uma observação. O juiz vogal ou classista, né, como eles são chamados, eram chamados, é o juiz não togado, ou leigo, denominado vogal, em exercício de representação paritária de empregados e empregadores junto à Justiça do Trabalho, que são os juízes togados que nós temos hoje, tá? Então, para fazer essa analogia. Em 1934, o texto da Constituição lá de 34 não mencionou nenhuma matéria relacionada à Justiça do Trabalho. Então, de 32 para 34, apesar de ter surgido uma nova Constituição, não houve alteração no que se refere aos interesses dos trabalhadores. Em 1939, 2 decretos institucionalizaram a Justiça do Trabalho em 3 instâncias. As coisas começaram a melhorar aí para os trabalhadores, né? Então, a partir de 1º de maio de 1941, foram promulgados os decretos 1237 e 1346. 1º de maio, o que você lembra? Dia do Trabalhador. É isso mesmo. Então, nasceram os Conselho Nacional do Trabalho, os Conselhos Regionais do Trabalho e as Juntas de Conciliação. Eu vou parar para tomar uma aguinha. Tomei minha água. E aí, como eu havia dito, então, surgiram os Conselhos Nacional do Trabalho, os regionais e as Juntas de Conciliação. Vejam, essas 3 instâncias também eram tripartites, né, com 2 juízes vogais e um indicado pelo Ministério do Trabalho. E com essa nova estrutura de juntas, vejam, juntas de conciliação, Conselho Regional do Trabalho, Conselho Nacional do Trabalho. Então, essa estrutura, a Justiça do Trabalho, então, começa a ganhar autonomia, mas ainda não era considerada parte do Poder Judiciário. Tinha a atuação jurisdicional agora, mas ainda não era parte do Poder Judiciário. Em 1943, nós temos então a Constituição da Consolidação das Leis do Trabalho, né? A CLT, que está aí até hoje. E em 46, finalmente, o reconhecimento da Justiça do Trabalho, como parte agora integrante do Poder Judiciário. Então, aquela estrutura que havia de junta e Conselho Regional e Conselho Nacional se transforma em juntas, que hoje são as varas, tá? Juntas de Conciliação e Julgamento, nós estamos falando de 1946. Depois, os Tribunais Regionais do Trabalho e, por fim, o Tribunal Superior do Trabalho. Então, já tem uma carinha quase que próxima com o que nós temos hoje, tá? Com a diferença de que ainda eram juntas e não as varas, tá? Então, já havia, na primeira instância, essas juntas. Na segunda instância, os TRTs, que nós temos até hoje, os Tribunais Regionais do Trabalho. E, como Tribunal Superior, o TST, Tribunal Superior do Trabalho. Perdão. Em 1999, a extinção das juntas de conciliação e julgamento. Vejam, já depois da Constituição de 88. A emenda constitucional 24 de 99, então, extingue as juntas. A estrutura da Justiça do Trabalho, então, ela é repensada com a reforma da Constituição através dessa emenda constitucional, tá? 24 de 99, que também extinguiu os juízes classistas, os juízes vogais, e instituiu, então, finalmente, o que nós temos hoje, as varas do trabalho, cuja jurisdição passou a ser exercida por um juiz singular, ou seja, um juiz concursado de carreira, tá bom? Então, em 99, dá-se início à estrutura que nós temos hoje e que vai ser tão importante para a gente falar de processo do trabalho, né? Para a gente entender, então, essa estrutura de vara,
Tribunal Regional e Tribunal Superior. Tudo bem até aqui, pessoal? Então, acho que eu vou tomar mais uma aguinha. Tempo seco tá me deixando assim, com essa voz meio rouca, mas vamos lá. Para fechar aqui o nosso primeiro assunto, nosso primeiro tema em relação ao processo do trabalho, vamos falar de um assunto bem, do meu ponto de vista, mais difícil, digamos assim. Tem que prestar muita atenção, tá? Nós vamos falar da integração das normas. Então, o que é integração das normas? Isso é muito importante. Não tendo norma processual que trate de determinado assunto no processo do trabalho, o próprio ordenamento jurídico permite que se busque embasamento para as decisões em outras normas. Por quê? É assim, gente, nem tudo vai estar estabelecido na CLT, que é a base aqui do processo do trabalho. Então, se não há uma norma processual que trate de determinado assunto no processo do trabalho, então o ordenamento jurídico permite buscar em outras fontes. Então, a CT permite essa busca, a própria CLT. Então, se não tem lá, pode buscar em outra norma. Ou seja, a integração é isso. A integração visa suprir as lacunas deixadas pelo legislador. Por quê? Porque quando lá o Congresso, né, quando a gente fala legislador, foi escrevendo, estabeleceu, né, a CLT e todas as suas normas, algumas coisas ficaram. Porque é muita coisa, né, gente? Alguma coisa escapou. Então, essas lacunas precisam ser preenchidas. E onde que se busca? Em outra norma. Então, integrar tem este sentido de completar, de inteirar, né, essas lacunas encontradas no interior de um ordenamento jurídico. E a regra geral dirime que os preceitos do processo civil serão aplicados na medida em que a norma trabalhista for omissa e exista compatibilidade entre esta última, né, e a primeira. Ou seja, se não for atendido, não for encontrado algo dentro da legislação trabalhista, é no Código de Processo Civil que vai se buscar. Esta é a regra, tá? Então, a CLT apresenta duas normas de integração dessa busca de embasamento legal para, então, tratar o processo do trabalho, tá? Uma ação trabalhista. Então, aquilo que não se encontrar dentro da legislação trabalhista, vamos buscar, em regra, no CPC. Então, a CLT apresenta duas normas. Então, vão ter dois movimentos aí possíveis. Quais? Eu acredito que você esteja com a CLT na mão, Constituição, todas essas coisas aí pra gente estudar, né? Então, na CLT, o artigo 769 da CLT, ele é usado, a regra que tá lá é usada no processo de conhecimento, tá? Na primeira parte do processo. Tá? Ainda quando se está discutindo a lide, dentro do âmbito trabalhista. O artigo 889 da CLT vai tratar da regra que deve ser usada no processo de execução, ou seja, depois da sentença, tá? Depois do que foi decidido. Então, o artigo 769, repetindo, da CLT, afirma que na fase de conhecimento, no momento da discussão, o processo civil é a fonte do trabalho. E já o artigo 889 dispõe que na fase executória, em casos de lacunas, aplicar-se-á ao processo trabalhista a Lei de Execução Fiscal, tá? A Lei 6.830 de 1980. Então, e só depois o processo civil. Então, no processo de execução, a integração da norma, então, caso tenha alguma lacuna no processo de execução, no processo do trabalho, se houver uma lacuna na execução, então busca-se a lei de execução fiscal. E se não tiver na lei de execução fiscal, aí sim parte para o CPC, o Código de Processo Civil. Tá bom? Então, na fase de conhecimento, se não está na CLT, busca no CPC. Na fase de execução, se não está na CLT, né, se você não achar a saída no CLT, a previsão legal para determinada coisa, você vai para a lei de execução fiscal, não havendo nela, parte para o CPC, ok?
Então, o 769, né, que é na fase de conhecimento, determina que nos casos omissos, o direito processual comum, né, ali dentro do Código de Processo Civil, será a fonte subsidiária do processo do direito processual do trabalho, como está aí na CLT, tá? A ideia de subsidiariedade expressa que é possível aplicar no processo trabalhista outras normas advindas do processo comum, tá? De maneira que possam suprir as faltas existentes no processo de trabalho e que possa efetivamente melhorar o processo trabalhista, tá bom? Eu tenho 2 exemplos aqui, vamos ver se fica um pouquinho mais claro. Para mim, funcionou, tá bom? Então, um processo que envolve uma questão do trabalho com ação rescisória. O que é a ação rescisória? Quando vai se discutir algo que já transitou em julgado, tá? Processo civil lá. Então, um processo do trabalho, tá? Numa questão do trabalho, que vai ser, então, discutido através de uma ação rescisória. A CLT não fala de ação rescisória. Não tem nada na CLT que vai falar de rescisão, de ação rescisória. Então, é possível aplicar o CPC para a solução desta lide? Nós estamos na execução ou no processo de conhecimento? Nós estamos discutindo ainda, então nós estamos no processo de conhecimento. Então, a primeira norma que a gente vai buscar é o CPC, tá? É possível aplicar o CPC para a solução desta lide? Então, temos que ter 2 requisitos. 1, que haja a omissão, a lacuna, e 2, ser compatível com os princípios do processo do trabalho. Nesse exemplo que eu estou dando, de discutir uma questão do trabalho com ação rescisória, nós temos os 2 requisitos, tá? Há a omissão, porque na CLT não tem, e há essa compatibilidade com os princípios do processo do trabalho. Então, nesse exemplo, a ação rescisória atende a esses 2 requisitos, portanto, é possível aplicar o CPC na questão. Então, vai se proceder conforme está disposto no Código de Processo Civil, tá bom? Exemplo 2, que eu tenho aqui. Então, a opção do autor para a realização ou não de audiência de conciliação. Lembra lá no Código de Processo Civil? É a mesma coisa aqui. Então, apresentou a ação e o autor tem essa opção de realizar ou não a audiência de conciliação, tá? Artigo 319, inciso 6 do CPC. Na CLT, o artigo 840 da CLT, ele elenca os requisitos para a petição inicial trabalhista, da mesma forma que lá no CPC, tá? No 319, que vai trazer os requisitos da petição inicial. Aqui na CLT também há um artigo, é o 840, que vai tratar quais são os requisitos para, então, a elaboração da petição inicial. Só que este artigo 840 não trata da audiência de conciliação. Diferentemente lá do Código de Processo Civil, não fala, não menciona. Então, é uma lacuna deixada pelo legislador, tá? Então, vamos para os requisitos. Há uma lacuna? Há. O segundo requisito, ser compatível com os princípios do processo do trabalho. Não há compatibilidade, porque é obrigatório no processo do trabalho que conste essa opção de conciliação sob pena de nulidade. Então, o CPC não pode ser aplicado subsidiariamente no exemplo da conciliação, tá bom? E aí nós temos algumas exceções. Artigo 882 da CLT, no processo de execução trabalhista, execução, tá? A gente estava falando até agora de processo de conhecimento. No processo de execução trabalhista, se a CLT determinar uma ordem diferente, aplica-se o CPC. E artigo 15 do CPC exige somente a omissão para aplicação do CPC. O artigo 15 fala, na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições deste código lhe serão aplicadas supletiva e subsidiariamente. É assim, a posição do TST, gente, que é mais importante gravar aqui, é que é necessária a omissão e a compatibilidade. Existe até uma instrução normativa do TST de número 39 de 2016 que vai falar disso aí, que para aplicação subsidiariamente,
né, de outra norma aqui no processo trabalhista, é preciso, então, haver os dois requisitos, tá? A omissão e a compatibilidade. Então, se cair na sua prova, e como diz uma professora que eu sigo no Instagram, tomara que caia, porque você não vai esquecer que os dois requisitos para a integração da norma no processo trabalhista é a omissão e a compatibilidade, tá? Existem dois tipos de aplicação das normas, de integração das normas. A aplicação supletiva e a aplicação subsidiária. Supletiva e subsidiária. A supletiva, quando a omissão for parcial. Então, por exemplo, execução provisória. Sei lá, até a penhora. Então, a gente confronta o artigo 840 com o artigo da CLT com o artigo 319 do CPC. Então, aqui você pode complementar, tá? Porque a omissão foi parcial, tá bom? Igual eu dei o exemplo da ação rescisória. A CLT traz a ação, mas faltou uma parte, faltou alguma coisa. Então, não é total, é parcial. Então, é uma aplicação supletiva. E a subsidiária quando a omissão for total, tá bom? Então é isso, gente. O mais importante aqui de tudo isso que eu falei, que eu confesso que é bem complicadinho a integração aqui das normas. É lembrar que o artigo 769 fala do processo de conhecimento, tá? Aqui dentro do processo do trabalho. Então, quando você está dentro do processo de conhecimento e há uma lacuna, você vai buscar no CPC. E o artigo 889 da CLT vai dizer que na execução, se houver uma lacuna, vai buscar primeiramente na Lei de Execução Fiscal e depois no CPC, tá? Acho que isso é o mais importante. E os dois requisitos, tá? A omissão e a compatibilidade. E a gente fecha essa primeira parte, que a gente falou um pouquinho do histórico, né? Da Justiça do Trabalho, para a gente entrar, então, no próximo vídeo, na organização da Justiça do Trabalho. Tá bom, pessoal? Obrigada aí. Oi, gente. Eu ainda preciso falar de mais uma coisa, tá? Que ficou. Que é em relação à autonomia e independência do processo de trabalho. É importante aqui dentro desse contexto histórico e também da integração das normas que eu falei, a gente se fazer essa pergunta, tá? Se o processo do trabalho ele é autônomo e independente. Existem duas teorias aí para a doutrina. Seria a teoria minoritária, também chamada de teoria una ou monista, e a teoria dualista. Então, o que diz a teoria minoritária? Ela considera o processo do trabalho como um ramo do processo civil, como um braço do processo civil. A teoria monista acredita que o direito processual ele é uno, então não haveria essas ramificações, seria uma coisa só, tá? Sendo o direito processual do trabalho vinculado aos outros, não possuindo, então, autonomia própria. Então, para a teoria monista, o processo do trabalho não tem autonomia. Já a visão dualista acredita que independe, né, que o processo do trabalho independe de outros ramos do direito, porque possui princípios próprios. A gente viu que não é tão bem assim, né, porque possui os princípios próprios, mas existem lacunas que a gente precisa buscar no processo civil ou até na lei de execução fiscal, né? Como nós vimos na integração das normas. Mas, de qualquer maneira, a teoria dualista, ela entende que o processo do trabalho possui princípios próprios. Então, a teoria dualista acredita que o processo trabalhista é autônomo e, portanto, independente, havendo apenas uma relação na origem do processo do trabalho com o processo civil, tá bom? Então fica mais essa informação aí para a sua prova, para a minha prova principalmente, em relação a essas duas visões na doutrina quanto à autonomia e independência do processo do trabalho, tá? Teoria monista, ou chamada minoritária ou una, e a teoria dualista. Agora é só mesmo. Até a próxima.